Mais do que uma atividade, uma programação da igreja no nosso final de semana. A gente vai entender que a nossa oração tem sido para que isso seja realmente um marco da atuação do Espírito Santo na nossa igreja, para nós avançarmos na prática discipular, na prática de multiplicação de discípulos, simplesmente para a gente cumprir aquilo que Jesus Cristo ordenou e é básico na vida nossa como cristãos, que é ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando a guardar tudo que foi feito. Isso é mais do que uma tarefa, do que uma atividade nossa como cristãos. Isso é razão da nossa existência. Em primeiro lugar, é uma honra poder estar com os irmãos aqui, é uma alegria. Fico feliz quando encontro um grupo de pessoas que ama Jesus e quer multiplicar discípulos. Fico muito feliz, meu coração se alegra em estar com vocês aqui. Eu sou Flávio, casado com a Cássia, pai do Rafael, 12 anos. Nasci em São Paulo. Metade da minha família é tricolor paulista e eu assumi isso com alegria no coração. Outra metade é palmeirense, né? Sempre tem. E esse tempo fui para Curitiba com 2 anos de idade, então praticamente o Paraná me adotou e eu sou curitibano de coração. Apesar de amar muito essa terra, tenho família aqui, parentes no interior de São Paulo, gosto demais desse povo querido. Me converti com 9 anos de idade, cresci e vivi um tempo na primeira igreja batista de Curitiba. Na época, o pastor Marcílio Teixeira foi meu pastor, hoje pastor emérito na Central de Campinas, homem de Deus, aquele homem que deu um marco, deu direção na minha vida, e eu louvo a Deus pela vida daquele homem, né? Muito íntegro, correto e temente a Deus. Causou marcas profundas no meu coração. Me converti com 9 anos de idade, recebi meu chamado ministerial com 12 anos de idade. Tinha convicção do que o Senhor queria para a minha vida. E mesmo sabendo que eu tinha que ir para o ministério, para o seminário, Deus ainda proporcionou realizar um desejo muito grande no meu coração, que era trabalhar numa multinacional na área de informática. Eu pude trabalhar na Siemens durante 10 anos. Fiz meu curso de ciência da computação, depois fiz administração e finalmente Jesus falou, chega, e fui para o ministério. Então fiz a faculdade teológica lá no Paraná, me formei em 2002 e logo que me formei comecei a trabalhar na Convenção Batista do Paraná. Trabalhei lá por 14 anos como diretor de missões e desenvolvimento de igrejas, caminhando na área missionária, ajudando bastante o sul do Brasil, que é uma carência muito grande do Evangelho. Então caminhamos muito com as convenções de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ajudando essa visão missionária, desenvolver todo esse processo, né? E há 3 anos estou aí caminhando com a Junta de Missões Nacionais, focado na multiplicação de discípulos, né? Deus mudou minha história, irmãos, através da vida discipular. Então chegou um momento na minha vida, do meu ministério, que eu entendi que ser cristão era, acima de tudo, amar as multidões. E a multidão não tem cara, não tem gosto, a gente não sabe quem faz parte da multidão. E Jesus moveu-me a vida inteira em direção às pessoas para falar de Jesus. Então, nessa minha vasta caminhada, muitas pessoas se converteram, pude levar muitas pessoas ao Senhor Jesus, e entendo que esse é o caminho. Eu e você fomos chamados para a multiplicação de discípulos, essa é a essência da nossa vida. Então essa vida de discipulado, viver essa caminhada cristã, consolidou esses valores no meu coração. Então eu entendo que multiplicação de discípulos, falar de Jesus, ganhar pessoas para Jesus, é um estilo de vida que eu e você devemos assumir a partir do momento que Jesus entra na nossa história. Porque foi para isso que nós somos chamados. A essência do Evangelho. Jesus Cristo morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ter vida em abundância e vida eterna. Seria muito egoísmo da nossa parte nós simplesmente recebemos Jesus e deixarmos isso bem guardadinho aqui na minha vida, no máximo da vida da minha família, e não compartilhássemos isso com outras pessoas. Então, esse coração discipular eu sempre tive, e a visão de igreja multiplicadora, que nasce através da Junta de Missões Nacionais, junto com a Igreja Batista do Bacaxeri, pastor Roberto Silvado, isso veio mais forte no meu coração, entendendo que esse era o caminho a ser seguido. Por isso que eu aceitei deixar a
minha função de 14 anos na Convenção do Paraná para aceitar esse desafio de levar essa visão aí para o Brasil todo. É isso, pastor? Faltou alguma coisa? Não, acho que você falou direitinho. Obrigado. Falou direitinho. Se você fosse à vontade para me corrigir também, tá? Antes de passar para o outro tópico, na hora do almoço, a gente estava compartilhando e o pastor Flávio disse que ele, antes, né, dessa visão de fazer discípulos, que era um cara meio introvertido e tudo mais, né, e de repente isso até te ajudou a mudar a maneira de ser. Eu também sou uma pessoa bem introvertida, sabe? E concordo com você, Jesus, ele inclusive tem poder para transformar o nosso comportamento. Então, a partir disso, conta pra gente assim, como foi o Flávio começar a fazer discípulos? Como foi isso? Não sei se os irmãos sabem, mas o povo de Curitiba é um povo muito fechado. Né? O povo de Curitiba é aquele negócio, cada um no seu quadrado e pronto. Né? Você não se mete na vida do outro, nem faz nada. Então, o curitibano é muito individualista. Isso faz parte da cultura do curitibano. E como eu cresci, nasci e vivi em Curitiba, eu fui criado dessa forma. Eu vivi essa cultura. Né? No colégio ali você tinha 2, 3 amigos. Né? Eu estudei no mesmo colégio, Colégio Martins, Colégio Luterano, né? E a primeira igreja batista de Curitiba em peso, eu estudava nesse colégio. Mas eu tive ali 3, 4 amigos que começaram lá no berçário e foram comigo até a faculdade. Então, você não tem relacionamento com muitas pessoas, porque isso é cultural, mas aquelas pessoas com quem você tem relacionamento, você cultiva uma verdadeira amizade. Aprove o Senhor a trazer a minha esposa uma carioca. Imagina. Carioca conversa com o poste. Então é um negócio impressionante. Eu comentei com os irmãos aqui que recentemente eu cometi o erro de ir com a minha esposa no shopping, falando que não iria cometer mais esse erro, mas eu cometi. E ela estava lá conversando com alguém, eu vi que de longe ela gesticulava, abraçava e tal. Eu perguntei para ela, é alguém da igreja? Eu falei, não sei, acabei de conhecer. Eu sou carioca. Então imagina, né? Nós estamos casados há 18 anos, então o começo foi bastante. O Senhor Jesus sempre moveu meu coração para a área discipular. Né? E eu falei assim, esse jeito curitibano de ser não combina com a multiplicação de discípulos, não combina com ganhar pessoas para Jesus. A gente tem que ter coragem, tem que ter ousadia para falar de Jesus. E eu comecei a viver esse meio, né? E comecei um conflito interno. Eu me questionando, falei, Deus, eu não posso aceitar que algo cultural seja maior do que o mover de Deus na minha vida. Eu não posso. Eu comecei a viver um conflito sério, mas eu comecei a orar, buscar do Senhor Jesus algo que me movesse em direção às pessoas. Eu me lembro bem, eu estava indo para algum congresso nesse Brasil, isso aí uns 10 anos atrás, mais ou menos, e eu lembro que a escala foi em Galeão. E naquele dia foi o auge do meu conflito interior. Né? Eu fui pegar um lanche, numa lanchonete, e ali, naquele lugar, eu vi várias mesas, assim, onde sentavam, assim, 10, 12 pessoas, mesas grandes, né? Então o pessoal ia sentando ali para preencher a mesa. E eu me lembro que naquele dia eu peguei o lanche e falei, Jesus, esse negócio tem que mudar. Quando eu cheguei na mesa, tinha um monte de gente que eu nunca vi na vida. Eu virei para eles e falei assim, como é que está a vida de vocês com Jesus? Do nada. Eu não queria falar aquilo, mas eu falei. Quando eu falei isso, as pessoas começaram a conversar, a falar sobre o tema, começaram a discutir Jesus, começaram a conversar sobre Jesus. Uns eram a favor, outros contra, uns eram de outra religião, outros não achavam nada, e começou a gerar uma discussão assim saudável, no bom sentido. E aí o negócio foi, a gente conversando, eu falei de novo, bom, já que fez o negócio, né? Deixa eu orar por vocês. No meio do salão, no meio do lugar ali. E naquele momento, eu falei assim, vocês têm algum pedido? Eu só colocando e tal. E quando eu comecei a orar, o povo deu a mão. Eu falei, opa, pessoas estranhas, que eu nunca tinha visto na vida. E que aquele momento foi um momento assim, decisivo na minha vida. E que Jesus me mostrou claramente. Falou assim, Flávio, é esse caminho que eu tenho para você. É nessa direção que você tem que ir.
Aí você pode me perguntar, todo mundo tem que ser assim? Não, meu irmão. Todo mundo não precisa ser assim. Mas eu posso dizer para você que se você buscar em Jesus uma visão discipular para ganhar as pessoas, o Senhor vai dar uma direção para você. O que a gente não pode aceitar é simplesmente, domingo após domingo, eu estar sentadinho no banco da minha igreja e não fazer nada. Isso a gente não pode aceitar. Agora, se você é uma pessoa extrovertida, se você está vivendo algum conflito, querendo ganhar gente para Jesus, ora o Senhor, Ele vai te dar a estratégia. A partir desse momento, a minha vida virou, irmãos. Porque aonde eu chego, eu não consigo ficar quieto e eu tenho que falar de Jesus para as pessoas. E a pergunta é a mesma onde eu vou. Eu viro para as pessoas e digo assim, como é que está a sua vida com Jesus? A partir daí, dezenas, centenas de pessoas aceitaram Jesus. E eu quero dizer para você o seguinte, não sou eu, mas a postura que eu tomei e a vontade de ganhar gente para Jesus. O Senhor começou a mover o processo na minha vida e começou a trazer gente especial. Irmãos, quando você começa a orar pelas multidões, o Senhor Jesus começa a colocar pessoas especiais na sua vida. Porque eu aprendi uma coisa também, você não pode perder tempo com quem não quer, porque nem todo mundo quer. Então, olha o Senhor pedindo pessoas, e teve uma pessoa que marcou a minha vida. Aquela pessoa, aconteceu mais ou menos nessa época, quando eu comecei a viver essa vida discipular, o Senhor trouxe uma pessoa para confirmar isso no meu coração. Né? Certa vez eu entrei no supermercado perto da minha casa, passei as compras e tal, aí eu tirei um folhetinho do bolso, um folhetinho que falava sobre João 3,16, entreguei para o caixa do supermercado e disse para ele assim, Jesus te abençoe, e fui embora. Uma semana depois eu voltei no mesmo mercado, fiz questão de passar no mesmo caixa. Quando eu cheguei lá, ele virou para mim e disse assim, o senhor é pastor? Eu perguntei, você é profeta, meu filho? Eu falei, por quê? Ele disse assim, só o pastor entrega esses folhetinhos para a gente. Aí eu pensei, o negócio está feio, cadê o mesmo povo? Né? E quando eu olhei o folhetinho está todo riscado, cheio de coisa escrita, todo riscado. Ele virou assim, pastor, você não tem tempo para me explicar o que está escrito aqui? O que ele estava dizendo para mim? Eu quero Jesus. É isso que ele estava dizendo para mim. Eu falei, claro. Levei minhas compras no carro, ele tinha um intervalo de coisa de 15 minutos, tinha uma sala de funcionários lá no supermercado. Eu sentei com ele, irmãos, eu me lembro 15 minutos, falando sobre João 3,16, quem era Jesus. Depois de 15 minutos, eu e João estávamos ali ajoelhados e recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Amém. O Senhor Jesus fez algo extraordinário através da vida de João. Porque João foi aquele crente que foi impactado pelo Evangelho e o fogo do Evangelho tomou conta dele. E ele chegou para a esposa e disse assim, você precisa aceitar Jesus, não tem jeito. E ele começou a viver um processo e o Senhor Jesus foi abençoando ele e a família dele, que em 8 meses estava todo mundo na igreja convertido. Ele e toda a família. Eu comecei a discipular o João, eu comecei a caminhar com ele. Comprei uma Bíblia na linguagem de hoje, abri o Evangelho de João e falei para ele, João, leia João e seja feliz. Marquei os desses livros e ele foi conhecendo a palavra, foi entendendo, foi se aprofundando, né? E foi crescendo na palavra. Irmãos, eu fiquei assim impressionado que em pouco tempo o conhecimento bíblico que ele tinha do Evangelho. Ele foi para a igreja, se batizou, levou a esposa e começou a liderar em 6 meses um pequeno grupo. No final de anos desses, o João me liga e diz assim, pastor, é o seguinte, a minha família, que é grande do interior do Paraná, eles vêm todos aqui para uma chácara em Curitiba, todos. E nós vamos fazer uma grande festa lá, no almoço e tal. O senhor não podia falar de Jesus para a minha família? Eu falei, claro, João. Cheguei naquela chácara, né? O povo do Paraná gosta de oferecer aquele sacrifício ao Senhor, né? Da picanha na chapa, subindo para os céus, coisa linda, coisa maravilhosa, né? É de Deus aquele negócio. Sacrifício santo ao Senhor. Todo mundo comendo aquele negócio, aquela comunhão e conversando. De repente, o João sobe em cima da mesa, pega uma panela e começa a bater. O João era tipo o decano da família, né? E diz assim, vamos ficar tudo quieto agora que o pastor vai falar para vocês. Aí eu subi meio em cima da mesa, me constrangido e tal, e falei com o texto do folheto, João 3,16, 15 minutos sobre a graça maravilhosa de Jesus. Meus irmãos, devia ter umas 200 pessoas no lugar. Qual foi a minha surpresa no final, quando eu fiz o convite para aquelas pessoas que queriam entregar a vida delas a Jesus? Qual foi a minha surpresa quando aproximadamente 150 pessoas levantaram a mão e aceitaram Jesus? Sabe o que aconteceu? Esse povo voltou para o interior do Paraná
E o Senhor Jesus fez algo extraordinário através da família do João. Porque aquele povo se converteu mesmo, meus irmãos. E aí eles chegavam na cidade deles, não tinha igreja batista, eles começaram a ir para outras igrejas, eles começaram a mover. E o João foi me contando as maravilhas que foram acontecendo através dele, da vida dele, né? Através daquele mover de Deus que aconteceu. 2 anos atrás, fui caminhando com o João se consolidou na igreja dele. Não é uma igreja batista, porque onde ele mora, lá em Curitiba, não tem, ele mora mais na região metropolitana, não tinha uma igreja perto, ele foi para uma igreja menonita, mas uma igreja menonita que está vivendo esse mover de pequenos grupos e discipulado. 2 anos atrás, o João me liga e diz assim: pastor, eu tenho uma ótima notícia para o senhor. Eu falei: diga, João. Pastor, eu fui aprovado na faculdade teológica. E você, pastor, é igual ao senhor. Eu falei: eu já não sei se é coisa boa, né? Mas eu quero conhecer mais da palavra, para ganhar mais gente para Jesus. E um detalhe, irmãos: há 2 anos atrás, o João tinha 65 anos de idade, cabelinho branco, ganhando um monte de gente para Jesus. A vida dele me marcou. A partir daí eu entendi que a minha vida precisava ser dedicada a isso. E hoje, irmãos, a primeira coisa que eu faço todos os dias no meu momento de oração, antes de sair fazer qualquer coisa, eu peço para que o Senhor coloque na minha vida pessoas que carecem da graça de Jesus, para que elas possam ser impactadas pelo Evangelho. E isso tem acontecido todos os dias. Então, como eu ando muito de Uber, eu tenho um grupo no WhatsApp, hoje com quase 20 motoristas de Uber que entregaram a vida a Jesus nas nossas corridas. E eu discipulo eles pelo WhatsApp. 3 semanas atrás, um deles, lá de Fortaleza, me manda uma mensagem. Esse rapaz tem 3 meses de convertido. Me manda uma mensagem assim: pastor, hoje pela primeira vez eu orei pelo passageiro e ele aceitou Jesus. Ele me ligou feliz da vida. Porque falou assim: às vezes eu pego as pessoas entram no carro triste, com o coração amargurado, começam a falar um monte de coisa, outros choram, mas eu fico meio perdido, eu não sabia o que fazer. Hoje eu tomei coragem e falei de Jesus para aquela pessoa, e aquela pessoa orou comigo aceitando Jesus. E ele me ligou extremamente empolgado, falando da graça de Jesus. Quando nós nos colocamos, irmãos, à disposição do Senhor, Ele faz coisas extraordinárias através das nossas vidas. Muito bem. Bom, então vamos transitar para o segundo momento. De vez em quando, alguns irmãos, eles me falam assim: pastor, mas esse negócio de PGM, relacionamento discipulador, isso daí é mais um programa da convenção. Nós já tivemos vários programas, né? Eu queria que você dissesse para a gente o que de fato é o relacionamento discipulador, a ênfase do discipulado, o PGM. É um programa mesmo? Como é isso? Veja só, irmãos, igreja multiplicadora é uma... Onde eu tenho ido e o que eu tenho visto, eu tirei a seguinte conclusão: igreja multiplicadora é um avivamento de Deus no meio dos batistas brasileiros. Não é outra coisa. É um mover de Deus. Porque Ele está nos trazendo de volta a essência dos princípios. Então, a igreja multiplicadora é a visão intencional de multiplicação de discípulos baseados em 5 princípios bíblicos: oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de liderança, compaixão e graça. E através desses 5 princípios, a gente pode então cumprir a grande comissão. E a essência da grande comissão nada mais é do que a multiplicação de discípulos. Qual é a diferença, irmãos, dessa visão para outros modelos e outros programas? O que tem de diferente nesse negócio? Quando você concebe um modelo de crescimento de igreja, esse modelo tem o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, e você precisa pegar a sua igreja, colocar a sua igreja dentro desse formato, e tem que seguir o formato direitinho, senão alguém que gera o modelo vai dizer: não vai dar certo se você sair desse formato. Igreja multiplicadora, irmãos, nós estamos falando de princípios bíblicos. 5 princípios bíblicos, para serem vividos intensamente por você. Não é pela sua igreja, não, é por você. Porque igreja multiplicadora, meu querido irmão, começa com você, com a sua vida. Não é com o seu pastor, nem com a sua igreja. Igreja multiplicadora começa com você. A partir desse momento que você começa a viver esses princípios bíblicos, a maior transformação que vai acontecer é na sua vida. E esses princípios bíblicos vão te levar para um lugar só, para você olhar a necessidade que existe da multidão aí fora sem Cristo. Então esses princípios bíblicos, eles te empurram
para isso. Por exemplo, o primeiro princípio é a oração. O que aconteceu, irmãos, com a oração nas nossas igrejas? O que aconteceu? Veja, a oração, os irmãos aqui têm alguma dificuldade com a oração? A oração é bíblica ou não é? Sim. A gente deve praticar a oração? Sim. Nós estamos restaurando a vida de oração. Nós estamos incentivando as igrejas a voltarem a orar, os crentes a voltarem a orar. Então, a igreja multiplicadora é o primeiro princípio, falando de oração. O segundo princípio da igreja multiplicadora é a evangelização discipuladora. Veja, nós estamos juntando dois conceitos: evangelismo e discipulado num só. Porque não tem, meu querido irmão, o evangelismo um caminhar separado do discipulado. Olha para o ministério de Jesus. Quando você olha para o ministério de Jesus, você consegue fazer distinção? Não, nesse momento Jesus está só discipulando. Não, agora Jesus está evangelizando. Jesus fez os dois o tempo todo. Então nós estamos trazendo esse conceito de novo, estimulando as igrejas a praticar o evangelismo e discipulado. E isso você tem que fazer com pessoas que não são crentes. Então, para isso, a oração vai ter que te empurrar para a vida discipulada. Terceiro ponto, que é a plantação de igrejas. Durante anos, nós usamos uma estratégia de plantação de igreja que ela precisa ser aprimorada, porque é impossível. Por exemplo, vou pegar o exemplo de Curitiba. Se você quer abrir uma igreja, comprar um terreno, plantar uma igreja num raio de Curitiba, do centro até 15 quilômetros, vocês têm que pegar e fazer uma circunferência de 15 quilômetros, assim, a partir do centro de Curitiba. Para comprar um terreno e construir um templo, você precisa de R$1,5 milhão. Quantas igrejas hoje têm R$1,5 milhão para investir num processo como esse? Então é difícil, nos grandes centros começa a se tornar complicado você plantar igreja. Qual é a alternativa? Igreja nas casas, os pequenos grupos nas casas, voltando para as pessoas que carecem da graça de Jesus. E depois de algum tempo, 2, 3 pequenos grupos numa determinada região mais afastada da igreja podem vir a se tornar uma congregação e futuramente uma igreja. Então, uma direção atualizada para a plantação da igreja, focada na igreja nas casas. Né? O terceiro princípio, formação de liderança. Nós precisamos trazer uma atualização para a nossa formação. Né? Durante muito tempo, a nossa formação ela foi apenas informativa. Nós recebíamos uma carga muito grande de ensino bíblico, de conteúdo, e a questão é, como é que a gente aplica aquilo? Então, com a visão de igreja multiplicadora, nós estamos querendo tornar prática a aplicação do ensino. Né? E o último princípio, compaixão e graça. Não tem como nos movermos em direção às multidões se não aplicarmos a compaixão e graça. Então, a compaixão e graça, ou assistência social, como as igrejas têm seus departamentos, deixa de ser um departamento da igreja e começa a ser vivido em primeiro lugar na minha vida. Né? Para que eu possa alcançar as pessoas e levar. Então, irmãos, esses 5 princípios, eles não são um modelo, eles não engessam a sua igreja, eles não dizem, você tem que fazer assim. Você vai pegar esses 5 princípios, olhar para a sua igreja e vai dizer, como é que eu encaixo esses princípios dentro da visão da minha igreja? E o pequeno grupo nada mais é do que a consequência dessa visão, desses princípios. O pequeno grupo é uma ferramenta para que eu tenha um lugar na minha casa, para que eu possa reunir essas pessoas que precisam da graça de Jesus. Só isso. Pode ser que daqui a 6 meses, 1 ano, 10 anos, a gente descubra uma outra ferramenta. Então a gente faz o seguinte, tira o pequeno grupo e traz outra ferramenta. Então, o pequeno grupo não é o coração do processo. O coração do processo chama-se relacionamento discipulador. Eu começar de alguma forma a me envolver com a multidão lá fora que carece da graça de Jesus, para que a multiplicação de discípulos seja cumprida através da minha vida, atendendo ao chamado de Jesus. Nós não estamos sabendo o que a gente quer. A direção de Jesus é muito clara em Mateus 28. Na verdade, irmãos, eu entendo que Mateus 28, a grande comissão, o ir de fazer discípulos, nada mais é do que o cumprimento dos grandes mandamentos, dos dois: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Como é que eu faço isso? Fazendo discípulos, amando as pessoas, amando as multidões. Então, conforme nós vamos nos movendo em direção às pessoas, nós vamos amando o Senhor e vamos amando o nosso próximo. Olha que coisa maravilhosa, fantástica, não é? Agora, Flávio, você acha então, na sua visão, que igreja multiplicadora seria, na verdade, um estilo de vida do crente? Porque, na sua visão,
em algum momento da história a gente perdeu isso. Porque foi perdido, concorda? O que aconteceu? Por que a gente tem que voltar a falar sobre uma coisa que está lá no Novo Testamento? Isso é interessante, irmão. Se nós olharmos para a nossa história e começarmos a procurar aonde que estava esse negócio de multiplicação de discípulos, você vai chegar lá mais ou menos em 1930, 1935, e você vai encontrar um camarada chamado Dawson Trotman. Esse foi um instrumento de Deus na multiplicação de discípulos. Ele foi um homem que começou a viver o discipulado no ano 1. Ele começou a caminhar com pessoas. Um amigo dele chamou e disse assim: olha, tem um marinheiro frequentando a minha igreja, e eu não sei como ganhar ele, como falar dele para Jesus. Dawson foi lá, discipulou o marinheiro, ganhou o marinheiro para Jesus. O que aconteceu? Esse marinheiro trouxe outros marinheiros, e vários marinheiros começaram a ser crentes para Jesus. Os Estados Unidos estavam começando a viver a Segunda Guerra Mundial. Esses marinheiros que foram discipulados começaram a ir para os seus navios, e eles passavam um período de 6 meses nos navios cumprindo as missões. O que acontecia com esses marinheiros discipulados dentro do navio? Multiplicaram discípulos. Muitos desses navios aportaram em vários lugares e já tinha uma igreja pronta. Daí, irmãos, surge um movimento que existe até hoje, chamado os navegadores. Começou lá, 1930 a 1940. Os navegadores plantaram igrejas no mundo inteiro, tem missionários espalhados no mundo inteiro, e esse processo todo começa com o Dawson através do discipulado 1 a 1, que ganhou um marinheiro, ensinou como fazer isso, e esse processo foi crescendo. Nesse mesmo período começava a despontar um grande homem de Deus nos Estados Unidos. Eu não sei se você já ouviu falar dele, Billy Graham. Já ouviu falar? Já, não? Billy Graham estava vivendo as grandes cruzadas nos Estados Unidos, e Billy Graham tinha um problema. Dezenas, centenas, milhares de pessoas aceitavam Jesus nas cruzadas. Poucas pessoas iam para as igrejas. Não estava conseguindo traduzir aquelas conversões em discípulos nas igrejas. O que Billy Graham faz? Chama Dawson para treinar os coordenadores de campanha, ensinar esse negócio do discipulado comum, do relacionamento do discipulador. A partir daí, começou a mudar a visão de Billy Graham, e o processo dele, o ministério dele é impulsionado. É muito interessante ver as declarações históricas dele, que ele atribui a Dawson justamente esse crescimento da visão, da multiplicação do discipulado como um todo. É um negócio fantástico. A gente vem para o Brasil. Em 1960, um homem de Deus chamado Rubens Lopes, tá? Ele provavelmente foi o responsável pela criação das juntas de missões, pela organização da Convenção Batista Brasileira. Esse homem de Deus fez muita coisa pelos batistas brasileiros. E ele era um visionário também, porque ele traz aquele movimento que estava acontecendo lá nos Estados Unidos para o Brasil. E na década de 60 nós temos um movimento importantíssimo que mudou a história dos batistas. Qual foi? Graças a Deus temos um irmão batista. Amém. Jesus Cristo, única esperança. Foi a campanha que começou a mudar a visão dos batistas. E a partir daqui, irmãos, os batistas foram responsáveis por abençoar muita gente nesse Brasil. Começaram a acontecer as diversas campanhas. Billy Graham veio para o Brasil, aquele negócio todo, muita gente se convertendo. O período mais frutífero dos batistas foi da década de 60 ao final da década de 80, onde são plantadas as maiores igrejas do Brasil, o maior número de igrejas são plantadas, onde essa visão discipular começa a tomar o coração do povo, e nós começamos a caminhar nessa visão da multiplicação de discípulos. Aqueles trabalhos que começam a surgir nas praças, no interior, as trans, que deveriam ter outro nome na época, começaram a varrer o Brasil. Os batistas brasileiros começaram a evangelizar o Brasil, andar por tudo quanto é lado. Nós começamos a entrar no interior, onde o evangelho nunca havia chegado, e isso começou a crescer muito. Nesse mesmo período, lá na Coreia, o pastor chamado Paul Min-Chu começa a viver um movimento familiar de pequenos grupos. As igrejas nas casas começam a se tornar grupos familiares para cuidar das famílias, e esse movimento começa a crescer e tomar o mundo, o movimento dos pequenos grupos, né? Na década de 70, o Plano Nacional de Evangelização da Convenção Batista Brasileira começa a ser divulgado no Brasil como todo, e começam a surgir os primeiros NEBs, Núcleos de Estudos Bíblicos nos Lares. Quem aqui já ouviu falar dos NEBs? Levante sua mão. Irmãos, os NEBs foram exatamente esses pequenos grupos de multiplicação de discípulos e ganhar gente para Jesus na década de 70. Só que nós tivemos um problema, a gente não conseguiu coordenar bem esse processo.
e os NEPs se tornaram grupos de comunhão. Ele foi conseguindo para serem grupos de multiplicação, de discipulado, mas com o tempo eles viraram grupos de comunhão. Eu vivi a minha infância e adolescência dentro do NEP em Curitiba. A gente se reuniu lá, acho que mais de 10, 12 anos, todo sábado à tarde, naquele processo. Não tínhamos a ênfase do discipulado, mas tínhamos a ênfase da comunhão e do estudo bíblico. Então isso já fazia parte do ser batista, fazia parte da nossa essência. Então isso avançou demais no nosso processo. Com a chegada da década de 90, irmãos, começaram um movimento no Brasil chamado de comunidades. Eram igrejas onde o culto durava 3 horas, 1h30 era louvor, tocava guitarra, tocava baixo, bateria, aquele negócio, coisa que era proibido nas nossas igrejas, né? Como eu participei desse movimento, processo, é a evangelização discipuladora. Se cada um de nós, como crentes, vamos pensar, eu e Jesus, você e Jesus, esqueça a sua igreja, esqueça a sua comunidade agora. Se você, na sua intimidade com Jesus, entender que você é um instrumento do Senhor Jesus para mudar a vida de pessoas, você entendeu o propósito do Evangelho. Porque, irmãos, o que Jesus faz com os discípulos nada mais é do que caminhar com eles durante 3 anos e mostrar para eles: olha, o caminho é esse, a direção é essa. Eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar. Eu vou mandar um consolador para vocês. E quando isso acontecer com vocês, por isso que esse cara vai em Jerusalém esperando derramar o Espírito Santo, vocês terão poder para a multiplicação de discípulos. Então, na verdade, a grande comissão já estava falando de tudo isso antes de acontecer. Quando Jesus diz assim, em Mateus 28:18, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. A mesma autoridade foi dada a nós através do Espírito Santo de Deus. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que você ordenar. Então veja, não é ganhar a pessoa apenas, é caminhar com a pessoa, é investir na vida de pessoa, é focar na vida dessa pessoa, é amar incondicionalmente essa pessoa. E esse estou convosco até o fim. Então preste bem atenção. Poder de Deus através de Jesus na sua vida, presença de Jesus na sua vida. Qual é o propósito disso, irmãos? Você já parou para pensar? Por que o Espírito Santo de Deus habita em mim? E por que a promessa de Jesus disse: eu estou com você até o fim? Por que, meu irmão? Se não for para sermos testemunhas dele. Por isso que Atos 1:8 diz lá: e sereis minhas testemunhas. Então esses textos eles se complementam. O multiplicar discípulos e o cheio do Espírito Santo para ser o quê? Testemunha. É para isso que nós servimos a Jesus, para sermos testemunhas. E ser testemunha nada mais é do que multiplicar discípulos, do que falar do amor de Jesus, do que ganhar pessoas para Jesus. Meus irmãos, assim que funciona. É dessa maneira que funciona. Nós temos que entender que nós não somos capazes de nada, mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós, aquilo que Ele nos move, como Ele nos move em direção às pessoas, essa é a essência da evangelização. Hoje de manhã, quando eu vinha para cá, o motorista do Uber, Silvio, a gente começou a conversar sobre várias coisas, né? Fala sobre futebol, fala sobre não sei o quê, e logo que a gente andou um pouquinho, eu sempre sei o tempo certinho da minha casa até o aeroporto, né? Então eu sei que eu preciso de pelo menos 20 minutos para que ele entenda o Evangelho. E ele estava falando demais de futebol. E o coitado é torcedor do Paraná Clube. Aí veio aquele assim: meu queridão, Paraná Clube, 2ª divisão, não tem nem o que conversar. Se fosse o Curitiba, ainda está ali na 2ª, 3ª posição. Então vamos falar um negócio mais interessante do que o seu Paraná Clube. Como é que está a sua vida com Jesus? Quem é Jesus para você? Ele começou a fazer as elucubrações dele, né, os pensamentos, colocar as coisas assim. Eu falei: meu querido, você precisa de Jesus. Essas situações que você está colocando para mim assim, ninguém vai poder te ajudar a não ser aquele que veio e morreu por você na cruz. E ainda tem alguns versículos chaves de João, que eu vou citando, vou falando, vou conversando com ele, e eu deixo a pessoa absorver o negócio. Quando a gente está chegando perto do aeroporto, ele diz assim: pastor, eu posso parar aqui um pouquinho para falar? O senhor ora por mim? Eu fui mexido com isso. Ele falou assim: eu tenho que digerir muita coisa que você me falou, mas alguma coisa está me levando a pedir para que o Senhor ore por mim, porque eu quero receber esse Jesus na minha vida. Eu falei: pai, meu querido, é que orei por ele, abracei ele, falei: em nome de Jesus. Ele falou assim: você vai procurar essa pessoa,
Porque hoje, irmãos, eu já tenho uma rede montada de discipulado, eu não posso abraçar todo mundo. Essa pessoa aqui vai te ligar na segunda-feira, ela vai conversar com você, ela vai marcar um horário com você para cuidar de você e da sua família. Quando eu cheguei ali no saguão do aeroporto, eu já mandei a mensagem para quem vai fazer isso e tal, não sei o quê. E é assim que a gente ganha as pessoas para Jesus. Eu digo para os irmãos, na minha experiência, irmãos, as pessoas querem Jesus. Todas elas querem Jesus. Todas elas querem Jesus. Às vezes alguém vai dizer, não quero, vai dizer, mas a grande maioria quer Jesus. E quando a pessoa diz, eu não quero Jesus, eu pergunto assim, eu posso orar com você? Posso apresentar a sua família diante de Deus? Irmãos, nunca ninguém me disse não. Alguns dizem, não, esse negócio de Jesus eu não quero, mas eu quero a oração. Então já começaram pela oração, não tem problema. Então, o foco são as pessoas. Peça para que o Senhor te dê a ousadia do Evangelho, te dê um jeito de você proclamar o Evangelho, seja de qual for. Né? Se você tiver que mudar o seu jeito por amor a Jesus, você vai mudar. Se você não tiver que mudar, você também não vai mudar, mas Jesus vai te usar para que pessoas sejam ganhas para o Senhor. Peça isso para o Senhor Jesus, e eu tenho certeza que você vai se surpreender com aquilo que o Senhor Jesus vai fazer na tua vida e com as pessoas que Ele vai colocar na sua vida. Amém? Amém. Tudo bem. Então nós temos 30 minutinhos para perguntarmos. O pastor Erickson, você fica em pezinho ali ou sentado ali e vê quem vai levantar a mão, tá? Aí você vai me falando. Tá? Primeira pergunta. Quem tem perguntas? Então vamos lá. Vera Lia. Então, eu sou membro da Igreja Batista Bandeirante. No último domingo de cada mês, a gente faz evangelismo num quadrilátero. Só que aí o pastor fala assim, vocês conhecem o pastor Souza, da Bandeirante? Irmãos, pelo amor de Deus, 10 horas vocês estão aqui, aí ninguém aparece. Então vem os menininhos, aqueles rebeldes adolescentes, e vem e ajudam o Roberto a distribuir. Aí não acontece nada, não aparece ninguém. Uma coisa que eu queria questionar é a seguinte: testemunha de Jeová. Alguém já recebeu o testemunho de Jeová em casa? Sim. Sabem o que eles falam? Sim. Alguém já encontrou esse testemunho de Jeová lá no ponto do ônibus, no metrô? E aí, eu não sei se eu estou sendo muito rude com eles, eles estão multiplicando mentiras sobre a Bíblia. E a gente, só que aí eu fiquei envergonhada, porque a gente que sabe da verdade, que Cristo salva, que Cristo transforma a vida da gente, que Deus cuida da gente, a gente não fica parado 5 minutos. Ai, moço, igual o irmão fala assim, quando você fala assim, ele parou, pediu para parar para orar. Sabe o que eu ia pensar? Mas meu avião está saindo. Então assim, eu sou de uma geração lá da Cristo Única Esperança. Eu lembro da igreja Batista de Vila Alpina que tinha no muro assim, pintado, né? Cristo, a última esperança. Eu achava que isso era coisa de Billy Graham, que eu conheci. E uma outra coisa, eu tenho uma MEI. Então as pessoas que são do meu grupo de WhatsApp, de Facebook, são seres humanos. Mas eles são pessoas jurídicas. E aí eu mandava todo dia o versículo da Bíblia para todo mundo. Aí tinha gente que queria me enganar. Aí eu parei de fazer isso. E agora eu fiz uma experiência, coloquei só para as pessoas físicas. E algumas que recebiam antes, eu continuo, e eu estou esperando essa resposta. Aí quando o irmão, o pastor, falou que ele tem esse grupo, que eu posso direcionar, porque eu não vou dar conta de todo mundo e nem sei falar a coisa certa para cada pessoa, eu fiquei mais aliviada. Eu gostaria de fazer parte desse grupo. Não sei se ele entendeu, não sei se é uma pergunta. Entendi só pergunta, mas tudo bem. Ok, próximo. Aqui. Fernanda, fica de pé, Fernanda. Não sei se faz muita diferença, eu fiquei entendendo. Bom, foi falado de WhatsApp com um grupo do pessoal do Uber, né? E eu queria entender até onde a tecnologia, as redes sociais, enfim, pode contribuir no processo de evangelização e discipulado e qual o limite, né, para a tecnologia. E foi falado também dos 5 pontos de implantação de
Vamos por partes. O grupo que eu citei no WhatsApp foi um grupo que eu criei com as pessoas que eu estou olhando para Jesus, para que eu possa acompanhá-las, certo? Então toda pessoa que eu vejo que tem interesse, que quer caminhar, eu vou manter um contato pessoal com ela, eu digo assim, olha, eu tenho um grupo aqui, eu posso te incluir, você quer caminhar nessa direção? Então eu uso esse grupo para discipulado de pessoas que eu trouxe para Jesus, que eu sei quem elas são. Então isso é uma coisa específica, né? Você montar um grupo com as pessoas que você está discipulando, com aqueles que você está trazendo para Jesus. Agora esse negócio de você pegar a rede social e começar a mandar para todo mundo, para pessoas que não têm interesse e tal, eu acho que isso é um desperdício. Porque você vai, digamos assim, mandar para pessoas que não querem saber de religião, que não querem saber de Jesus, e aí você vai começar a gerar uma revolta, de repente, no grupo. Então eu acho que isso, muitas vezes, mais atrapalha do que ajuda. No discipulado individual, pessoal, ou de pessoas que você formou, eu acho extremamente eficiente. Veja, eu discipulo pastores. Eu não sei se isso é um castigo ou se é uma bênção do Senhor, não consegui entender. Mas eu discipulo pastores. E muitos deles estão fora de Curitiba. Como é que eu vou caminhar com esse povo? É através do WhatsApp, é através da videochamada, Então, a tecnologia, para mim, ela é uma bênção. Porque ela tem me ajudado demais a focar e ajudar essas pessoas. Então, se você tem um grupo de pessoas que você trouxe para Jesus, ou de pessoas que têm interesse, que elas falaram, não, eu quero esse negócio, aí caminha. Agora, num grupo genérico, você começar a mandar versículo bíblico e tal, aí já vai começar a suscitar a discussão da religião. E veja só, quando eu abordo as pessoas, sejam onde for, a minha abordagem é sobre Jesus Cristo. Muitos deles dizem assim, pastor, eu não quero discutir religião. Eu falei, não, eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. Meus queridos irmãos, quantos católicos eu lembro de Jesus assim? Que coisa maravilhosa, porque eu estou falando de Jesus. Ele está falando da cruz que ele carrega ali pendurado no painel do carro e tal, porque aquilo ali para mim, quando eu vejo a cruz, eu falei, Jesus, obrigado, mais um também. Porque ele está ali, ele já tem a simpatia com o Evangelho. É só eu saber respeitar a religião dele e apresentar Jesus para ele. É só isso. Uma pessoa começou a discutir comigo, estou fugindo do assunto já, né? Mas os evangélicos não acreditam nisso, né? Eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos olhar para aquilo que a gente converge, vamos olhar para aquilo que a gente tem em comum, vamos falar do que a gente tem em comum. Nós temos Jesus em comum, é claro que temos. E a gente fala do Senhor Jesus. Então, a mídia social ela pode ser fantástica, desde que ela seja direcionada e bem usada nesse propósito. Com relação às igrejas, né, de pequenos grupos. Então, vamos imaginar o seguinte, esse processo, meu irmão, é um processo lá na frente, lá na frente, bem lá na frente. A igreja tem mais de 100 pequenos grupos, e daí os irmãos olhando o mapa aqui, descobriram que tem 5 pequenos grupos que ficam a 40 quilômetros daqui. Será que vale a pena estar deslocando todo esse povo, todo domingo, toda a atividade da igreja, 40 quilômetros daqui? Eu tenho que pensar se vale a pena ou não. Se eu chegar à conclusão que eu tenho lá 5 grupos, eu tenho liderança, eu tenho gente, eu tenho pessoas lá que têm condição, o que vai acontecer? Nós vamos para o processo batista de montar a igreja. Qual é o processo batista de montar a igreja? Congregação. Aquela congregação começa a se desenvolver, se reunindo nas casas durante a semana, no domingo eles estão juntos lá, aquela congregação começa a crescer ao ponto lá na frente de ela ter condições, então ela ser emancipada como igreja, porque os batistas plantam igreja assim. Você planta a congregação, você investe na congregação, caminha a congregação e lá na frente ela se torna igreja. Mas isso é um formato para igrejas que já estão avançadas no processo, que já estão lá na frente e já estão vivendo plenamente toda essa visão já do seu cotidiano. Na Igreja Batista Bacaxeri, que hoje tem mais de 300 pequenos grupos, ela já tem usado essa prática para que outras igrejas começam a ser plantadas aí na região metropolitana de Curitiba. Quem mais? Augusto. Eu gostaria de perguntar o seguinte, hoje a classe mídia e mídia social, realmente sabendo ser usada, é realmente uma fonte de bênçãos. A questão da mídia televisiva e rádio, hoje nós estamos vendo aí muitas denominações que estão realmente investindo nisso. Qual é o papel da Igreja Batista nesse sentido de investir numa rede de mídia ou rádio? É uma questão de valores, é uma questão de uma política interna? Como que funciona? O que a igreja tem como visão em colocar isso em prática? Faz parte da nossa história, meu irmão. A rádio durante muitos anos e ainda continua em muitas cidades do interior.
A rádio sempre foi usada pelos batistas como meio de divulgar o Evangelho. E ainda continua sendo. Hoje, ainda com web rádio, então você monta uma rádio lá, muito simples. Eu já fui em várias cidades do interior. Eu tenho ido muito do Nordeste, então eu tenho visto isso muito em cidades do interior do Nordeste, que muitos irmãos na sua casa têm a rádio para abençoar lá a cidade. Qual é o problema da TV? Dinheiro. Custa muito caro. Né? Hoje, por exemplo, a PIB de Curitiba, que é uma igreja de mais de 12 mil membros, ela tem o seu canal de TV. Ela tem a sua transmissora lá, ela tem tudo barato, porque a visão do pastor Pascoal foi essa, e Deus abençoou e conseguiu conceder. Agora, o espaço da televisão é muito caro. Então, por que os batistas não abraçaram a TV? Porque custa muito dinheiro. Né? E aí, preferiram usar o recurso em outros lugares. Com as redes sociais hoje, você tem um plano bem efetivo, e isso ele pode se tornar uma ferramenta de evangelização, desde que siga as regras estabelecidas, né? Tem esse bom senso. Então a gente consegue fazer muita coisa hoje através dessa maravilha da internet. Ana Márcia? Eu gostaria de saber se você tem alguma experiência em evangelismo com um ateu, porque eu acho muito difícil falar de Jesus, porque eles usam muito termos filosóficos, viajam bastante. E eu, particularmente, tenho bastante dificuldade com isso. Existe a parte prática do curso de igreja multiplicadora, que eu fui juntando um pedaço do gente do Brasil e montei alguma coisa nesse sentido. Então, quando a gente faz o seminário de relacionamento discipulador, que são 6 palestras, as últimas 2 palestras são a parte prática, e a gente entra bem nisso aí. Existe algo chamado escala de Engel, que foi criado, que fala do papel do homem, do papel de Deus e a resposta das pessoas. Certo? Como é que a gente fala de Jesus como ateu? O que eu tenho que usar que tem em comum, que a gente pode falar? Natureza, criação, por aí vai. Então o papel de Deus na vida de um ateu é a natureza, a criação do universo, é o corpo humano, é falar sobre a criação. Né? O meu papel na vida do ateu é lançar a semente, não é converter. Eu tenho que caminhar com ele, eu tenho que discutir com ele, eu tenho que discutir no bom sentido e contra-argumentá-lo na mesma condição. Então, para conversar com uma pessoa assim, eu preciso entender muito bem o assunto. Eu preciso saber qual é a visão deles, o que eles pensam, como eles creem, como é que é esse papo. Uma vez eu estava num café e conversando com a pessoa ali, o dono do café sentou na mesa, nós começamos a conversar, eu perguntei de Jesus, ele disse, eu sou ateu. Eu falei assim, por quê? Ele começou a tocar as convicções dele, a visão dele, e eu fui entrando na palavra de Deus. Falei, sabia que a criação está retratada na Bíblia? Mas eu creio no Big Bang. Aí, puxa, você já pensou? Quem poderia ter feito esse Big Bang? Abri a Bíblia e comecei a ler e mostrar o Big Bang dentro de Gênesis, a criação, o caos, e disse Deus age e tal. E comecei a conversar com ele numa boa, não queria catequizá-lo, eu queria apresentar de uma forma muito clara Deus para ele através da visão de Gênesis. E fomos conversando, num papo muito tranquilo, respeitando demais a posição dele. No final dessa conversa, ele diz assim para mim, olha, alguma coisa na minha convicção foi mexida hoje. Foi isso que ele falou, mais nada. Eu falei, Jesus te abençoe. Então, o que nós precisamos entender é que para ganharmos essas pessoas, em primeiro lugar, muita oração. Se você vai ver essa pessoa constantemente, essa pessoa eu nunca mais vi. Foi num encontro casual numa cafeteria. Mas se você vai ver essa pessoa, caminhar com ela, você tem que colocá-la diante do Senhor todos os dias. Porque não existe ateu que resista ao poder do Espírito Santo de Deus. Nem ateu, nem ateia, nem manoa, seja o que for. Não sei, meu nome. Respondi? Ok. Pastor Fernando. Gentileza, então, Maria, desculpa que ela fala. O pastor falou sobre voltar aos princípios, né, da igreja primitiva. Como o pastor daria para a nossa igreja, Betel, no caso, né, que é a igreja local, como aplicar, como preparar esse povo para Bíblia e oração? A irmã é membro aqui da igreja. Só. Vai estar hoje à noite e amanhã. Se Deus quiser. Eu vou responder isso amanhã de manhã e amanhã à noite. Se eu não responder, não me cobre.
mensagens, tanto de manhã quanto à noite, vão responder a sua pergunta. Ah, que bom. Vão responder a sua pergunta. Tá bom. Pastor Fernando. Uma igreja multiplicadora, ela, para existir, ela precisa eliminar os mistérios da igreja, ou por uma certa, porque eu faço essa pergunta, porque algumas igrejas que trabalham com pequenos grupos, ela deixa de servir como alguns ministérios, como até a própria questão de ensino, só focando em célula. A visão multiplicadora, ela suplementa, ou seja, ela vai fazer com que os ministérios deixem de existir. A igreja, meu irmão, continua do mesmo jeito que ela sempre existiu. A igreja multiplicadora, ela começa a trazer a igreja para a essência daquilo que Jesus quer que a gente seja, só isso. E muitas igrejas já são, talvez precise só de uma correçãozinha aqui, outras precisam de uma transformação maior, mas a gente não pensa em mudar nada. A igreja multiplicadora não muda nada disso. A igreja multiplicadora é um mover de Deus no meio dos batistas que nos leva a ganhar pessoas para Jesus. Agora imagine o seguinte, vamos imaginar que os irmãos saem aqui impactados com a graça de Jesus e começam a ganhar gente para Jesus, e esse povo começa a chegar na igreja. Daqui a um ano tem mais 300 pessoas dentro dessa igreja, ganhando pela vida dos irmãos. Se para servir essas 300 pessoas, para discipular essas 300 pessoas, para amar melhor essas 300 pessoas, vai ter que mudar alguma coisa, são os irmãos que vão dizer, ponto. Não existe nada que venha da visão de igreja multiplicadora, dizendo assim, vai mudar isso, vai acabar aquilo, vai deixar de existir isso. Nada, meu irmão, nada. Igreja multiplicadora nada mais é do que retornarmos à essência de onde nós não deveríamos nunca ter saído. Só isso. Se a sua igreja está funcionando bem, se os ministérios estão sendo relevantes, se as pessoas estão sendo bem atrás de Jesus, glória a Deus, continue fazendo isso. A igreja multiplicadora vai somar, vai multiplicar esse esforço. Porque uma coisa que os irmãos precisam entender, durante anos, nós crescemos através de adição. Como é que é esse negócio? Vai ter o aniversário da igreja. Faz os convites, distribui lá, né? Conseguimos aqui, o pessoal, mensagem evangelista, 3 pessoas se converteram, nós adicionamos 3 pessoas à igreja. 10 pessoas se converteram, nós adicionamos 10 pessoas à igreja. Porque eu pego essas pessoas, coloco essas pessoas dentro da igreja e elas começam a viver o processo. Nós crescemos por adição. O crescimento por adição é muito menor do que o crescimento por multiplicação. Qual é a diferença? Dentro da visão de igreja multiplicadora, se eu ganho uma pessoa para Jesus, eu vou ensinar essa pessoa a fazer o mesmo com o outro. Todos os pastores e pessoas que eu discipulo, a primeira condição para eu caminhar com isso, e eu deixo isso claro no nosso primeiro convite, diz o seguinte: o que eu vou fazer com você, você tem que necessariamente fazer na vida de mais um. É assim que a gente multiplica, irmãos. Então, se os irmãos entenderem esse processo e começarem a discipular pessoas com essa visão de que eles discipulem outros, você não está adicionando um, você está multiplicando. Porque aquela pessoa que foi bem para Jesus através de você vai fazer a mesma coisa na vida de outra pessoa. E aí o reino de Deus vai crescendo. E aí, se lá na frente o Senhor Jesus diz, tem que mudar alguma coisa, eles vão mudar. Se eu dizer, não, está bom demais assim, vão embora, os ministérios estão 10, continua assim, que o Senhor vai abençoar da mesma forma, sem problema algum. Na Márcia. Então, em relação a isso, a questão da multiplicação, isso é uma bênção, sim. Mas, assim, como que a igreja que o irmão pertence recebem essas pessoas? Porque, assim, o que eu vejo, né? Muitas pessoas acham que a pessoa tem que vir de pronto. Muitos irmãos veem, a pessoa se converteu e já pronto. O irmão está com o cabelo grande, está assim, assado. A questão de atitudes, as pessoas às vezes olham com outros olhares. Então, como que a igreja trabalha essa questão do multiplique, trazendo uma pessoa que ela não é já há muito tempo cristã, está entendendo? Entendi. Veja só, meu irmão, o processo vai acontecer na vida da pessoa com o tempo, né? Alguns são assim, instantâneos, tem uma mudança radical na vida. Isso foi interessante, umas 3 semanas atrás, eu fui num pequeno grupo de um jovem da igreja, ele estuda na Universidade Federal do Paraná, e ele começou a ganhar gente para Jesus. Minha irmã, pensa num povo estranho. Eu cheguei lá e eu sei, eu esperei isso aqui, vamos lá, Jesus. Porque é estranho para nós, mas vamos dizer que não é. Com cabelo cor-de-rosa, menino com cabelo cor-de-rosa. Uma menina que ela estava com uma saia, assim, uma blusa, tinha tatuagem desde o dedinho dela, para trás de sandália, até a orelha.
É um negócio estranho. O outro usava umas argolas desse tamanho aqui. Mas sabe o que é mais lindo de tudo isso? Todo mundo querendo amar Jesus. Todo mundo querendo buscar Jesus. Agora, eu vou esperar um comportamento, uma postura desses que estão ali começando na fé. Não tem como. Eles vão poder, mas veja, cada um deles tinha um discipulador. Cada um deles tinha um jovem na igreja que estava caminhando com eles, que estava junto com eles, ensinando, falando, mostrando, porque não sou eu que vou dizer assim, você não pode usar essa roupa, ou você não pode pintar o cabelo. Não sou eu, quem sou eu? Não perfeito, não sou nada. Jesus começa a transformação que for necessária. E a transformação é aquela que Jesus dá, não a que a gente acha que a pessoa tem que ter. Entendeu? Então aquele grupo me quebrou algumas coisas no coração, porque nós mesmo caminhando com esse povo todo esse tempo, às vezes a gente tem alguns preconceitos ainda, nós temos barreiras, temos. Nós precisamos ser transformados por Jesus todos os dias. Você pode ter 30, 40, 50 anos de conversão. Todos os dias eu e você precisamos ser transformados por Jesus. Ponto. E aí, é assim que a gente vai aprendendo. Porque quando você chega num ambiente desse, você toma um susto. Mas aí você começa a ouvir o testemunho deles. Você começa a ouvir o que eles deixaram, o que eles estão passando para seguir Jesus. Um deles homossexual, lutando contra os desejos internos, mas dizendo, Jesus é maior do que isso, eu vou vencer. Meu irmão, você ouvir isso te quebra o coração. E aí você entende que o Senhor Jesus veio para todos, independente de raça, de credo, de cor, de tatuagem, de piercing, de brinco. Então, Deus vai fazendo através das nossas vidas, e a gente vai aprendendo. Agora, o que é importante nisso? Tem que ter alguém junto, caminhando, investindo, está junto lá, está discipulando, está amando, está ali junto, não pode deixar. Porque se você deixar, Satanás na primeira oportunidade vai levar embora. Então você tem que investir na vida dessas pessoas. E quando você faz um trabalho sério, quando a sua igreja começa a ter a estrutura dessa visão discipular, de formar os líderes, de caminhar, o processo que vai ser bem estruturado para que todas as pessoas que vêm para Jesus possam ser cuidadas. Lucas queria perguntar. Igual eu estava falando dessas pessoas assim que chegam na igreja. Uma dúvida assim, igual, vamos supor que eu vou fazer um convite assim para um morador de rua para estar vindo na igreja. Igual assim, a igreja assim teria uma equipe preparada para estar recebendo assim, igual, sei lá, uma equipe trabalhando com a pessoa. A igreja tem que ter um ministério para isso, porque veja, você já está lidando com um lixo que já é mais difícil ainda, né? Se é difícil você olhar para um tatuado, imagine alguém, uma pessoa de rua chegando na igreja. A maioria das nossas igrejas não está preparada para isso, não está. A minha igreja possui um ministério que cuida desse povo, né? Então tem um lugar lá em Curitiba, chamado Passeio Público, que de noite junta toda a galera que quer dormir na rua, eles vão para lá. Então nós temos um trabalho, temos um pastor que cuida desse ministério. Então esse pastor começa a cuidar desse povo lá, tratar desse povo lá, e quando ele vem para ser integrado na igreja, ele já está no processo de discipulado, de cuidado, porque para você tirar alguém da rua não é simples, tem toda uma implicação, né? Então tem que ter um projeto específico para caminhar com isso. Nada impede de você parar para essas pessoas pregar o evangelho. E se o Senhor Jesus te levar para caminhar com esse povo, ele vai te capacitar e vai te mostrar como. Mas a igreja tem que ter preparo para começar a lidar com esse tipo de ministério, assim como outros também, por exemplo, pessoas envolvidas com drogas, né? E por aí vai. Então, esses ministérios mais específicos que envolvem a restauração social da pessoa também, a igreja ela tem que estar preparada, tem que estar pronta para encaminhar ou para poder cuidar de pessoas dentro desse processo. Posso fazer uma pergunta também? Até duas, né? O que você nos daria de orientação para nós que temos um pequeno grupo já, que nós participamos, é bênção, porque a gente ora pelos outros, a gente um ajuda o outro e tudo mais, porém, a gente ainda não conseguiu se despertar para essa intencionalidade relacional de trazer as pessoas para Jesus, de chamá-las, até porque às vezes, dependendo da casa, ali você não tem um espaço, dependendo da situação, você não quer chamar a pessoa porque a afinidade talvez do que ela gosta, enfim.
e a gente acaba ficando fechado ali. É muito bom, é bênção no meu pequeno grupo, né? Vamos dizer assim, que eu tenho essa situação, mas não é um pequeno grupo multiplicador. Como que a gente faz para virar esse M aí? A gente começa tudo de novo, a gente se conversa, como que a gente faz esse negócio aí, pastor? O irmão está querendo te derrubar, né? Está vendo também. Eu para fechar, o irmão me vem com essa não, meu amigo, né? Queridos, nós temos que entender bem o processo. Grupo de comunhão é uma coisa. Grupo que reúne um grupo de pessoas aí foi concebido para não crente. Você tem um líder e o líder de treinamento, talvez mais um casal da igreja, e o restante dos componentes são não crentes. Então não tem como você pegar um grupo de comunhão e converter. Colocar um grupo de multiplicador. Não tem, porque são duas propostas distintas. Um nasceu com o intuito de promover a comunhão da igreja e tem o seu valor. O outro já nasce com a proposta para fora, para ganhar gente para Jesus. Porque como é que você vai pegar um povo que está vivendo em comunhão e vai dizer, olha, a partir de hoje não é comunhão, a partir de hoje tem que trazer gente. Esse povo foi ensinado a trazer gente, foi ensinado a cuidar de gente, orou por essas pessoas, está vivendo o processo todo. Então, para começar um pequeno grupo multiplicador, você tem que entender o seguinte: o objetivo desse grupo são os não crentes. A estrutura do pequeno grupo é para não crentes. Muitas igrejas que eu vou dizer, pô, pastor, mas esse roteiro aqui é tão básico. Claro, meu irmão, é básico. Por quê? Porque nós estamos falando do roteiro para não crente. Já pensou fazer um estudo teológico com um não crente sentado ali? Ele vai ficar olhando assim. Ele não volta mais. Não tem como. Então, o roteiro, ele é prático, ele é objetivo, ele é light, ele é leve. O roteiro fala de verdades bíblicas, né? De pontos estratégicos da palavra para mexer com o coração do não crente. Então, TGM é uma coisa, grupo de comunhão é outra coisa. Não converte um no outro. Grupo de comunhão é para o povo estar junto durante a semana, comendo risada, orando uns pelos outros e comendo o que o batista gosta de comer. Bênção de Deus. Não tem nada de errado, porque é grupo de comunhão, Deus, veja. Bênção, não tem nada de errado. Se é para fortalecer a comunhão, se é para estar juntos, vamos lá. Agora, o PGM, o objetivo do PGM é cada líder, o líder de treinamento, ter seu cartãozinho alvo de oração, está orando por 5 pessoas, depois de um determinado momento se mover em direção a essas pessoas, trazer essas pessoas para o pequeno grupo e começar a viver o processo. Então, uma coisa, outra coisa. Valeu, amigo. Pode fazer duas, então? É o seguinte, tem Márcia, Tereza, não, Vitória, Tereza e Marcílio agora. E nós temos 5 minutinhos. Então, Márcia, rapidinho. Ah, é? Ah, é, você já foi agora no último. Foi a Núbia, perdão. Foi a Núbia. Mas olha, o Lucas terminou já adiantando, era mesmo? Ótimo. A preocupação é como que a igreja prepara esta pessoa que não junto com essa que está chegando, né? Porque andar junto com quem está chegando não é algo simples, é muito desafiador. E eu não posso estar junto de qualquer jeito. Como é que a igreja prepara esta pessoa que serve a igreja? Por isso que um dos princípios é a formação de liderança. E a formação de liderança vai adotar alguns processos para ensinar o povo a cuidar desse povo. A grande questão, irmão, falando assim bem objetivamente, é que a maioria das pessoas da igreja nunca foram discipuladas. Esse é o nosso problema. Nós, irmãos, nós, eu me incluo, nós nunca fomos discipulados. E aí nós estamos tendo que discipular a gente. E aí? Como é que a gente resolve isso? Pergunta para o seu pastor. Né? Pastor. Veja só. Nós vamos ter que fazer aquele negócio. As duas coisas ao mesmo tempo. Porque a gente não pode esperar ser formado, entender o processo para começar. Não. Então, enquanto a gente começa a cuidar de gente, aí o Espírito Santo de Deus vai nos capacitar, vai nos orientar, nós vamos ter uma escola de formação que vai nos ensinar, vai nos mostrar o caminho. Então, esse processo vai começar. Vai ter, você vai ser orientado, vai ser instruída em como caminhar com pessoas, como falar de pessoas para Jesus, como você vence a barreira, como. É aquilo que eu falei para a irmã, quem sabe no futuro próximo, a gente faz aquele seminário de LD aqui, e a gente consegue entrar nesse processo
de ensinar como é que você quebra a barreira, como é que você recebe um não, como é que você devolve esse não, como é que você dá o seu testemunho em 1 minuto e meio, 2 minutos para a pessoa, para que ela entenda o que Jesus fez na sua vida. Tudo isso são ferramentas. Que versículos eu uso, que parte da palavra eu uso, se aparecer oportunidade, o que eu falo? Né? Só vai para qualquer lugar, menos para o apocalipse, meu irmão. Mas fala do filho de Deus, a gente lá nada disso, fala de Jesus. Né? Então, essas coisas a gente precisa ter da vontade, então a gente precisa se treinar, a gente precisa ser orientado, a gente precisa ter esse processo todo que vai acontecer. Né? Vai acontecer. Então, o que os irmãos podem fazer já é o seu cartãozinho nova geração. Coloca lá o nome de 5 pessoas e fala: Jesus, me dá uma pessoa para Jesus que eu possa caminhar com ela. E Jesus vai respeitar a sua condição, a sua visão, talvez a sua inibição, e vai fazer você caminhar com essas pessoas. Irmãos, é extraordinário o que acontece quando nós começamos a orar por salvação de pessoas. Próximo. Então as duas aí. Vitória e Teresa. Tira já quem for. Deixa de pé, TT. Aê! Qual é a sua opinião sobre programação para jovens? Programação para jovens. Veja só, a juventude, para mim, é um ponto estratégico dentro da visão de igreja multiplicadora. Se os jovens entenderem esse processo, essa visão, e é muito mais fácil um jovem entender do que um adulto. Esse processo de ter que ganhar gente para Jesus, etc. O adulto, com o passar do tempo, e eu me incluo nisso, irmãos, nós vamos ficando meio cauterizados. Então, para a gente se mover em direção das pessoas é um pouquinho mais difícil. Mas o jovem está mais aberto. O jovem, ele tem relacionamentos com muitas pessoas não crentes, coisas que nós não temos mais. Os nossos relacionamentos foram cortados com o passar do tempo dentro da igreja. Então, o jovem, em primeiro lugar, precisa entender essa visão discipular, esse processo. O pequeno grupo é a maior estratégia funcional para o jovem, porque você vai convidar os seus colegas não crentes. Só que a estratégia maior antes do pequeno grupo é a oração. Eu só consigo mobilizar uma juventude se eu juntar esse povo, começar a orar por essas pessoas, para que Deus traga o processo. Então, esse é um assunto bem amplo, né, que a gente poderia abrir bem aqui, mas o tempo não nos permite. Mas o processo da juventude, eu digo para os irmãos, que é a chave para virar uma igreja inteira dentro da visão de igreja multiplicadora. Algumas igrejas em que eu fui, em que a gente teve dificuldade, o pastor sentiu dificuldade com a igreja, o caminho para mudar o coração da igreja foi na juventude. Porque os jovens começaram a viver o processo, o povo começou a se converter, e começou a vir gente de fora, e a igreja olhou para esse negócio: espera aí, nós queremos esse negócio também. Então a juventude foi a porta de entrada para virar uma igreja inteira. E Deus tem feito algo extraordinário. Então, o jovem, para mim, é a maior estratégia para que a igreja multiplicadora avance, para que o discipulado seja implantado na vida das igrejas. Então, eu acho que esse aí é um caminho extraordinário que tem que ser seguido. Fica de pé, Vicky, fala bem alto. Tá bom, sobre a questão do jovem ainda, como que você falou que para a gente ter mais relacionamento com pessoas não crentes, eu acho que ainda é mais complicado do que você ter um pouco de relacionamento, porque é mais difícil você explicar para uma pessoa que tem toda uma ideia de que não existe, que não acredita, do que para alguém que é mais. E você jovem, você também não tem um discipulado, você não tem um treinamento para chegar naquela pessoa. Então fica mais complicado ainda do que para trazer essa valência. Porque eu acho que para uma coisa que já cresceu, tem toda essa informação. É e não é. Veja só, querido. Nunca esqueça o seguinte: maior que o poder de Jesus não existe ninguém. A nossa vida de oração e o nosso caminhar com Jesus vão possibilitar a gente fazer coisas impossíveis, humanamente falando. O primeiro RD que você tem que ter na sua vida, relacionamento discipulador, é com Jesus. A partir do momento que você começa a desenvolver uma intimidade com Jesus, que você começa a entender Jesus na sua vida e desenvolver, crescer esse relacionamento com Jesus, o Senhor vai te capacitar e vai te colocar em situações que você vai ser sal da terra e luz do mundo. Então imagine o seguinte: não é na sua capacidade o que você acha que tem ou o que você acha que não tem, é na capacidade do Espírito Santo de Deus. O que acontece é que muitos cristãos são tímidos. Essa é a realidade. Muitos cristãos não desenvolvem um relacionamento diário com Jesus. Então, quando eles chegam lá fora, eles não conseguem inventar o plano. Essa é a realidade. Agora, se eu mantiver a minha vida de oração, viver a minha experiência com Jesus,
e desejar ganhar pessoas para Jesus, colocando elas dentro do Senhor Jesus, o processo vai acontecer. Então não é o tanto que eu sei, não é o tanto que eu conheço da palavra. É óbvio que o treinamento é importante, o conhecimento bíblico é fundamental, sim, mas maior é aquele que já está em nós, e aquilo que Ele já deu para nós. O que nós temos que fazer é colocar em prática. Nós, irmãos, somos muito tímidos, achando que a gente não pode, que a gente não consegue, que não vai dar certo. A grande barreira para a conversão das pessoas lá fora somos nós, porque nós achamos que o negócio não funciona, enquanto as pessoas estão desesperadas dizendo assim: fala para mim de Jesus, fala para mim de Jesus, como é que é esse negócio? Eu quero saber de Jesus. Entendeu? Esse é o processo. Então eu tenho certeza que Jesus vai te abençoar e você vai ter essa ousadia para lá no seu ambiente ganhar pessoas para Jesus, em nome de Jesus. Marcílio, pastor, Diga-me. o primeiro pilar é a oração. Sem dúvida. A gente sabe que a oração ela move o mundo espiritual. Extraordinário. Né? Você tem já uma grande caminhada na questão da igreja multiplicadora, então já deve ter visto muitas barreiras que se levantaram, Sim, até mesmo por conta da oração. Né? Então, é lógico que eu não quero que você faça 10, mas umas 3 que a gente possa falar assim: olha, isso aqui o pastor apresentou, talvez fosse acontecer, talvez a gente tivesse embate com liderança, com pessoas mais antigas da igreja. O que você, na sua experiência, fez sendo pelo menos umas 3, talvez, barreiras que geralmente surgem quando a igreja quer mudar a visão de uma igreja? Eu vou te dizer a maior de todas, porque se você vencer essa, os outros todos são derrubados. A maior barreira, irmãos, é porque nós não oramos. Porque veja, o problema não está no pastor, nem na igreja, nem no irmão. O problema sou eu. Eu sou o problema. Porque se eu colocar os meus joelhos diante do Senhor todos os dias, levar uma vida séria com Ele, Deus vai me usar para que pessoas sejam ganhadas para Jesus. E através desse movimento eu vou ganhar outros irmãos meus. Então o grande problema, meu irmão, somos nós que temos tanta coisa na nossa agenda e não temos espaço para Jesus. Essa é a realidade. A partir do momento que Jesus for prioridade na minha vida e eu começar a viver uma vida séria, dedicada de oração a Ele, todas as barreiras caem. Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E se a minha oração é para a salvação de pessoas, eu estou em concordância com a vontade de Deus. Ponto. Não tem como estar errado. Se eu estou orando para a salvação de pessoas, e se a vontade dele é a salvação, eu estou em unidade com meu Deus, e as coisas vão acontecer. O problema sou eu, que não me coloco diante do Senhor em oração. Deixa eu contar uma história que aconteceu recentemente. Naquela questão da minha esposa falar com Deus e todo mundo, ela conheceu uma moça no shopping. E eu não sei porquê, a moça virou para ela e disse assim: olha, a minha mãe vai fazer uma cirurgia no cérebro, seríssima. Você não pode orar pela minha mãe? Eu vou assim, não só vou orar, como eu vou gravar uma oração para ela. Assim, quanto tempo ela vai fazer cirurgia? Eu vou, olha, ela vai passar 5 dias no UTI. Então eu vou gravar 5 áudios, que são 5 orações, para cada dia que ela estiver na UTI. Vou mandar para o seu celular, você vai estar junto com a sua mãe, você põe ela para ouvir. Minha esposa fez isso. Gravou 5 orações. Orações, irmãos. Vocês não sabem de orações, não? Deus abençoe, que ela seja restaurada. Nada de mais, nada de diferente. Cada dia que a mãe dela estava na UTI, ela colocava uma daquelas orações. E ela foi ouvindo. E a gente esqueceu desse caso. 2 meses depois, essa senhora liga para minha esposa e diz assim: qual é a igreja que eu vou? Foi a primeira coisa. Minha esposa atendeu o telefone, alguém do outro lado disse assim: qual é a igreja que eu vou? Sim, quem está falando? Não entendi. Aí ela disse: olha, eu sou fulano de tal, eu passei os 5 dias na UTI, e desde aquele dia na UTI até hoje, todos os dias eu ouço a oração que você fez por mim. E eu nunca vi ninguém orar, olha, nunca a gente falando, com tanta autoridade. E isso impactou minha vida. E através da sua oração, eu recebi Jesus. Só me disse: para que igreja eu vou? Você entendeu? Não? Quando nós estamos num processo e entendemos que a oração é um ponto fundamental da nossa caminhada cristã, Jesus faz milagres. Amém. Faz milagres. Então, se você focar numa vida dedicada, não estou dizendo que você não é, mas se você continuar a sua vida focar numa vida dedicada ao Senhor Jesus, o mundo espiritual vai se mover. E o Senhor vai trazer pessoas para que sejam impactadas pelo projeto. Esse é o Senhor. Amém. Vai lá, vamos lá. Tá bem rápido, mas é um testemunho
Você tem que falar Eu vou ser bem rápido. Eu gosto de falar, só isso, tá? 3 segundos. É assim, nós começamos o nosso DGM também, nós éramos em 2 casais, eu, meu marido, o Marcelo e a esposa dele, a Nara. E assim, nós chegamos ao ponto que a gente ficava simplesmente, nós fazíamos as nossas orações, nós cantávamos, fazíamos o nosso BGM, somente nós. E tipo assim, nós ficamos, na verdade, acho que uns 2 ou 3 meses, somente nós, mas em oração, porque na minha casa, principalmente, quando eu falava, olha, hoje tem PG, pessoal, sumia todo mundo, sabe, ninja? Você joga foguinha, você sobe todo mundo, era assim. Quem subia, quem ia para casa do namorado e tal. Hoje, depois de assim, muita oração mesmo, que nós oramos, porque como eu tenho uma sala um pouquinho grande, a gente fala aqui e quer todos os lugares da sala ocupados. Nós temos mais ou menos umas 15 pessoas hoje no nosso DGM, que são meus filhos, que são 4, esposa, namorado, que trouxeram outros amigos, né? E assim, a gente tenta fazer o possível e impossível para fazer um PG bem animado, tipo dinâmica nas fazendas e tudo mais. E cada fim de semana... Muita comida para engordar os... Muita comida, principalmente porque não são batistas, mas comem muito. Só batista, né? Depois se converte. Então é assim, mas tudo isso, graças a Deus, a nossa intenção também, e muita oração, que justifica o que nós estamos dizendo, muita oração. Hoje somos mais de 15, na verdade, no nosso Parabéns. Bom, pessoal, passamos 10 minutinhos, então nós teremos